3. Vamos ler um texto extremamente conhecido. Enquanto estou lendo, quero fazer aqui poucos avisos mais importantes. Amanhã, não sexta-feira, mas amanhã teremos jiu-jitsu. Sexta-feira é o comum. Como teremos uma atividade aqui na igreja, na sexta-feira, que toda a igreja está convidada, você e sua família. Vamos estar aqui celebrando a vida da irmã Maria Alice, que fez aniversário ontem, no Dia Internacional das Mulheres. E fica também aqui o parabéns público e também a vocês, mulheres. Vocês são magníficas. Que Deus abençoe vocês. De verdade, eu penso que todos nós homens tínhamos que ter essa consciência. Vocês são magníficas. E a irmã Ivone, que também é uma mulher, por isso que fez algo tão perfeito ali, fez um espaço muito legal que vai ficar, acredito, até domingo, que dá para tirar várias fotos ali, e eu vou colar com a minha esposa para tirar também foto com ela ali. E não deixe, eu acho que são momentos que marcam, e vale a pena, tá certo? Então, olha, jiu-jitsu de sexta veio para quinta. Mamães que têm filhos pequenos, algumas irmãs já estão trazendo seus filhos, tragam para o jiu-jitsu. É um momento edificante, disciplinador e também espiritual. Temos ali o culto no tatame, de 6h30 às 20 horas. Às vezes passa até 20h10 por causa da pregação e do lanchinho que liberamos para eles. Em seguida, tem o dos adultos. Adultos, venham comigo. Eu estou me esforçando para tentar virar atleta, mas ainda estou me esforçando para tentar. Entenderam? Então, ainda não cheguei no tentar virar atleta. Estou me esforçando ainda. Então, venham. Muito bom. Nós precisamos disso. É uma força que fazemos, mas às vezes algumas coisas que precisamos colocar ali para fora, e é um momento muito importante. Agora, sexta-feira, às 19h30, temos esse encontro com a irmã Maria Alice aqui nessa casa de oração, e todos estão convidados, quer seja aqui, quer seja lá no terraço, e vai ter uma recepção muito interessante, e eu oriento quem quer ajudar de alguma forma, ou abraçar, ou em alguma coisinha, como disse no domingo, só procurar a irmã Célia ou Ivone, que certamente elas podem reposicionar, aqui vai precisar nessa ornamentação, tal, e vamos embora, somar forças e fazer a coisa acontecer. Eu penso que já foram dados todos os avisos. Jeremias 33:3, eu quero pregar aqui de forma muito prática, muito direta, muito, assim, muito simples. É um tempo em que muitas pessoas estão sofrendo. Hoje o Gabriel Belo está aqui, perdeu o seu vovô, ontem enterrou hoje, sepultou às 2h30, né, o papai da irmã Nilda. Então, que Deus console também você, toda a sua família. Temos o pastor Marcos Lopes, que talvez nesse exato momento esteja numa outra cirurgia. O pastor Marcos Lopes está há 3 meses internado. Ele estava com muitas dificuldades de pensamento, esquecimentos, dores de cabeça e náuseas. Aí começou a vomitar, e no final do ano, próximo ao Natal, ele foi levado com urgência ao hospital e descobriu ali um tumor no cérebro. E ele imediatamente foi submetido à cirurgia, e em dezembro ele foi e voltou 3 vezes. Foi para casa, liberado, voltou, foi para casa, liberado, voltou. E desde dezembro ele não sai do hospital, e ele está em dificuldades absurdas. Pastor Marcos Lopes foi aquele que me avaliou em teologia, um servo de Deus. Ele perdeu o filho dele ano passado, o Aminon, um jovem Aminon, por complicações da Covid, e a irmã Lili Lopes hoje carece de oração, Rafael Lopes, Juliana Lopes, e toda aquela igreja ali da Vilar Formoso. Eles estão em vigília de oração até as 10 horas da noite, e meu coração queima por tentar me aproximar da Lili para pelo menos orar com ela. Então hoje ele foi levado para o CTI, e agora à tarde ele foi entubado porque ele broncoaspirou uma bactéria com todas as dificuldades e gerou uma pneumonia. Para quem não está comendo direito, está internado mais de 3 meses, então já entendeu. E aí ele descobriram um pouco de líquido no cérebro, e aí agora ia ser submetido para retirar esse líquido. Então, meus irmãos, vamos orar.
Eu sei que às vezes as pessoas falam assim, é melhor parar de orar pela cura e falar assim, faça a sua vontade, como se Deus só tivesse a vontade de levar os servos dele, né? A morte dos santos, sabe, é bem vista pelo Senhor, mas espera aí, a vontade de Deus não é só para levar, a vontade de Deus também é para milagres. Então, seja feita a tua vontade, mas a palavra que sai da minha boca é Senhor, faça um milagre, mas seja feita a tua vontade. Então, vendo ali os comentários, esse culto está ao vivo, pode ser que chegue até os familiares. Todos os dias, quando o Espírito Santo me lembra dele, como algumas pessoas aqui da igreja, eu intercedo e peço milagre, e confio no milagre do Senhor. É um processo muito tenso, e eu quero justamente pregar, sobre isso, porque algumas coisas mexeram comigo. Eu quero aqui, em guisa de introdução, mostrar-lhes que como a nossa vida está na mão de Deus. Às vezes nós fazemos planos absurdos, mas a palavra da boca vem do Senhor. Nós às vezes achamos que o limite da nossa vida é a morte, mas podemos encontrar outras pedras na caminhada que nos limite tanto quanto a morte. Estou entendendo isso? Então a gente precisa compreender que a nossa vida é como a flor do campo. Ela é frágil. Ora estamos, ora não estamos. Então algumas coisas precisamos semear para a eternidade. Mas ter como consciência que falava ontem com minha esposa, depois de um momento de oração, e falei, bem-aventurado o homem e a mulher que anda no temor do Senhor e o obedece, e que não perde um minuto da sua vida como consequência do pecado. Bem-aventurado o homem e a mulher, porque todos nós que falhamos na vida, eu digo todos nós, percebemos que nós acabamos perdendo horas, dias, meses, às vezes anos de uma vida que já é breve. Entenderam aqui? Em vez de andarmos lá no alto nível, nós estamos sempre andando assim curvado, com muito peso, porque em algum momento decidimos não obedecer a voz do Senhor. E o que Deus quer das nossas vidas? Ele quer que tenhamos uma vida, e é fato, não é clichê gospel, é bíblico. João 10:10, Ele quer que tenhamos uma vida, e uma vida em abundância, que nós possamos olhar o que estamos fazendo e termos alegria do que estamos fazendo. Salmo 128, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que anda nos seus estatutos. Feliz é o homem que teme ao Senhor e que obedece. Porque o que vai acontecer? Ele comerá do fruto do seu trabalho. Ele terá a sua esposa como videira frutífera e seus filhos como oliveiras. Ele verá a paz da cidade onde ele está vivendo. Olha quantas vitórias! Então, qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? Que naquilo que Ele nos permitiu viver, quer seja financeiramente, profissionalmente, sentimentalmente, educacionalmente, possamos ter satisfação em tudo. Por isso, eu quero falar hoje sobre oração na prática e caminhar com vocês daquilo que eu tenho pensado esses dias, sobre a importância de não apenas separarmos uns minutos para falarmos com Deus, mas vivermos uma vida de oração. Oração. De novo, oração. Sabe? Ação. É isso aí, meu irmão. Oração. Jeremias 33:3. Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos e
inacessíveis que não sabes. A versão NVI, se não me engano, diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Que não sabes. Oração na prática. Queridos, sem sombra de dúvidas, oração é falar com Deus. Não tem mistério para entendermos o que é oração. Oração é falar com Deus, mas muito mais do que falar com Deus, porque se for só falar com Deus, então é um monólogo. Oração é falar com Deus como um diálogo. Então, eu falo, mas eu também ouço. Há de convir que, depois que passamos a orar, percebemos algo ainda mais extraordinário, que oração não é mais eu falar e pouco eu ouvir, oração é mais eu ouvir e pouco eu falar, porque a partir de uma compreensão que Deus está no controle de todas as coisas, percebemos que antes mesmo de falarmos alguma coisa, Ele já sabe as intenções do nosso coração. Então, por que nós devemos orar? Nós devemos orar para que a nossa vontade seja ali harmonizada com a vontade de Deus. Nós precisamos orar para que a nossa mente também compreenda qual é a vontade de Deus em cima da nossa vontade. Nós precisamos orar para que a nossa vontade não sobressaia a vontade de Deus, e isso fazemos quando nós nos quebrantamos e nos tornamos contritos na presença do Senhor. Por que devemos orar? Para que nós conheçamos qual o destino, a direção, a orientação, a resposta, a palavra de Deus para as nossas vidas. Por que devemos orar? Para sermos transformados, mas não transformados iguais a outros homens ou iguais a outras mulheres, mas transformados iguais ao Senhor Jesus, para que nos tornemos como Jesus cada vez mais, ao ponto das pessoas nos olharem e verem Cristo na nossa fala, verem Cristo nas nossas atitudes, verem Cristo nas nossas roupas, verem Cristo em todas as nossas decisões. Então, por que devemos orar? Para que possamos aprender a ouvir a voz de Deus e a discernir em meio a tantas vozes deste mundo, qual é a voz que está ecoando do céu e que mostra-nos o caminho que devemos seguir. Veja bem, pode ser que nessa caminhada, 1 Reis capítulo 19, possamos ter inúmeras experiências com Deus. 1 Reis capítulo 18, possamos ter inúmeras experiências com Deus e nós acharmos que Deus está no meio do vendaval, no meio do fogo, mas às vezes a voz do Senhor vem por meio de um sussurro. Mas o nosso ouvido precisa estar aguçado, disciplinado a ouvir a voz de Deus, porque talvez nós possamos ouvir mais os ventos alheios do que o sussurro que vem no meio desses ventos. Então nós precisamos orar também para nos disciplinarmos espiritualmente, para que possamos de fato entender quem está falando conosco, porque Deus fala, mas a nossa consciência também fala, o diabo e os demônios também falam. Então precisamos entender, funilar, disciplinar, aguçar os nossos ouvidos para compreendermos exatamente aquilo que Deus está realizando, ou falando, ou determinando. Por isso precisamos orar. Mas a oração não parte apenas de um único momento, ela começa no quarto fechado. Ela não tem o seu término no quarto fechado. Ela começa naquela dinâmica do a sós com Deus, mas ela se estende durante todo o nosso viver. Por isso, Paulo, ao escrever aos Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 17, disse: orai sem cessar. No dia a dia oramos, apesar de termos começado no quarto. Estão entendendo isso? O objeto último da oração não é fechar a porta. O objeto primeiro da oração é fechar a porta, mas é continuar uma caminhada em oração. Os casais
nem sempre estão em intimidade, mas sempre estão em intimidade. Entenderam isso aqui? Aos casais, entenderam o mistério? Os casais nem sempre estão em intimidade, mas eles sempre estão em intimidade. Porque a intimidade do casal não é 24 horas na intimidade, mas é 24 horas em todas as outras intimidades. Um relacionamento não se compara ou se fecha apenas a um quarto escuro ou com a porta fechada. Existe toda uma vida. Se nós que somos casados dependemos de toda uma vida para vivermos em paz, bem, nosso relacionamento com Deus, no mínimo, também exerce essas mesmas particularidades. O momento do a sós, mas uma vida inteira, um dia inteiro para andar com Ele. Nós não podemos subtrair um ponto por causa do outro. Não podemos subtrair um dia inteiro por causa do quarto de oração. E não podemos subtrair o quarto de oração por causa de um dia inteiro. Isso serve para todos nós. É o trabalhar na intimidade para reconhecer no público. Ai, meu Deus do céu, que lindo isso, né? Se você não aguça o seu ouvido na intimidade, você não consegue reconhecer no público. Porque as muitas vozes podem te atrapalhar no seu discernimento. A intimidade funciona para você aguçar a sua voz, aquela voz que está falando contigo, para que na hora do público você saiba quem está falando contigo. Por isso devemos orar, para sermos mais disciplinados, para entendermos melhor a voz de Deus, para nos submetermos a essa voz gloriosa, essa direção indescritível. Precisamos orar até que de fato, como disse como introdução, a nossa vontade se alinhe à vontade de Deus. E olha, nós entramos com uma saca cheia de batatas na oração e descobrimos que na verdade nós estamos com um fardo muito pesado. E que o Senhor está nos convidando a deixar tudo aquilo e pegar o fardo dele, que é mais leve, e o jugo que é mais suave. Somente na oração conseguimos fazer isso. Somente na oração entramos com o coração pesado e saímos com o coração, às vezes, com o mesmo problema, mas um coração em paz. Somente na oração entramos atribulados e saímos totalmente resolvidos, ainda que o problema não tenha sido resolvido ainda. Somente na oração nós trocamos aquilo que nos angustia, aquilo que nos entristece, para aquilo que é paz, para aquilo que é alegria, para aquilo que é regozijo. A oração então é um trocar também de fardos, a oração também é um trocar de jugos, a oração é literalmente uma total renúncia para recebermos daquilo que está da parte de Deus para as nossas vidas. Por isso, também a oração é morrer para o nosso eu, morrer para a nossa vontade e literalmente nos lançarmos à vontade de Deus, nos lançarmos ao querer de Deus, nos lançarmos para aquilo que Ele está determinando para as nossas vidas. A oração é sim uma guerra, onde entramos como vitoriosos e saímos dizendo: perdi para Deus, mas uma vez Ele ganhou. Seria tão bom entrarmos todas as vezes assim. Ou melhor, seria tão bom sairmos todas as vezes assim. O Senhor mais uma vez ganhou. Seja feita a vontade dEle e não a minha. Nós oramos fervorosamente e confiamos com todo o nosso coração. Mas orar também não significa dizer que todos os nossos problemas serão resolvidos. Mas uma coisa é certa: ainda que os nossos problemas não sejam resolvidos, estaremos resolvidos com Deus. Oração nos ensina isso. Aleluia, obrigado, Senhor. Atos capítulo 4, é melhor obedecer, aleluia, é melhor obedecer a Deus do que aos homens. É melhor andar em paz com Deus do que
diante dos homens. É melhor andar resolvido com Deus do que diante dos homens. Eu posso me resolver com os homens e ainda assim estar em litígio contra Deus. Mas se eu estiver em paz com Deus, se Ele quiser, Ele pode resolver minha vida toda diante dos homens. Por isso ore. Ore quando quer orar, ore quando não quer orar. Diz um grande homem chamado Reverendo Dias Lopes, a oração cabe certinho para aquele dia que você não deseja orar. Ora assim mesmo. Ore dizendo: Senhor, não estou a fim de orar, mas tem que orar, então estou orando para pedir, me ajuda a orar, mas ore dessa forma, na simplicidade, mas ore. Fale com o Papai do céu. Mas a Bíblia nos ensina também que a oração é, sim, sem sombra de dúvidas, um caminho para abrirmos o nosso coração para o Senhor. Vejo a vida de um psicólogo, às vezes ele não fala nada, mas ele ouve um bocado de coisa, e às vezes ele só precisa de uma palavra para mudar com a nossa mente. Entenda bem, às vezes nós precisamos entender que precisamos orar para o nosso próprio bem. Porque é melhor desabafar diante de Deus do que desabafar com pessoas erradas. Aleluia. Dá para dar uma amém aí? Vambora. Dá uma amém aí, meu irmão, não você vai dormir. Aleluia. A oração também é isso. E sabe qual é o lindo da história? Deus não fala: eu não quero ouvir o seu desabafo. Deus, Ele deixa falarmos, sabe? Ele vai deixando. E nós entramos na oração falando. Na própria oração, depois a gente começa a mudar e fala menos. E aí depois falamos um pouquinho menos. E aí no final a gente fala: Senhor, eu falei tudo isso, mas na verdade só quero que a Tua vontade seja feita na minha vida. E sabe qual é o final da história? Ele vai falar: vai lá, continua. E às vezes Ele só nos dá uma palavra, e que faz toda a diferença. Às vezes é para, às vezes é siga, às vezes é não estou te ouvindo, mas Deus está falando. Um tempo atrás eu fui repreendido pelo Espírito Santo. Eu vi coisas que estavam acontecendo aqui na igreja claramente. Eu fui em um caminho, eu lembro como se fosse hoje, um monte, mas depois de um monte tinha um mar incrível. E tinha um homem que eu não conhecia, mas eu entendi que era uma autoridade. E para passar para aquela outra ponta, eu precisava falar com esse homem. Mas quando ele olhou para mim, os olhos dele me consumiram. E ele pegou as minhas mãos e eu apresentei as duas para ele. E ele falou coisas comigo em pouquíssimas palavras e que fizeram um bocado de sentido. E naquele tempo eu entendi o que eu precisava fazer com a casa e o que eu precisava fazer em outros aspectos. Eu poderia chorar, eu poderia falar: Senhor, Senhor, mas naquele momento que eu acordei de madrugada e fui orar, uma coisa encheu meu coração, e a palavra que saiu da minha boca foi: Senhor, ainda que tenha sido por correção, muito obrigado por ter falado comigo, porque a Tua palavra diz que o Senhor açoita e corrige a todos o quanto o Senhor ama. Só não aceita correção filho bastardo. Enquanto Deus estiver nos corrigindo, é porque Ele quer o nosso bem. Quando Ele para de corrigir, porque nós não somos mais filhos. O pai sabe como corrigir os seus filhos.
A mãe sabe como corrigir os seus filhos. São sempre pontuais, são sempre amáveis, ainda que incisivos, porque os pais querem os filhos melhores cada vez mais. Veja bem, às vezes eu paro para pensar e eu falo com toda a humildade diante do Senhor. Um dia um jovem perguntou como seria a questão de ministério. Eu falei, você tem que estar muito convicto em Deus. Primeiro ponto. Você tem que ter a convicção que Deus te chamou. Como essa convicção? Meu irmão, Deus sabe falar, Deus fala. Se você não aprendeu a ouvir a voz de Deus para o teu chamado, vai ser difícil falar porque você tem ou não um chamado. Entendeu isso aí? Se nem você sabe, como eu vou falar para você? Então, primeiro você tem. É uma revelação, é uma profecia, é uma visão, é um sonho, é uma convicção que vai crescendo no coração. Você sabe. 2, por mais que a sua família seja arredia, se você for cristão único na casa, mas com o tempo, com o testemunho de vida, eles vão reconhecendo um pastor ou uma pastora em você. 3, a igreja onde você está plantada, com cisma ou não a sua pessoa, mas começam a ver um brilho diferente em você. 3 pontos fundamentais. Aí falou, mas e aí? Eu falei, se Deus confirmou para você, confirmou para a sua família, confirmou na sua igreja, vai em Deus, porque Deus está contigo, varão, valoroso. Mas e aí? E aí, meu irmão, que o peso é dobrado, porque muito é dado, muito será cobrado. Você não vai para o ministério porque o pastor Teodomiro José de Freitas dizia muito isso para todos nós. Você não vai para o ministério porque fez vestibular de direito e não passou, medicina não passou, administração não passou. Aí fala assim, eu não sirvo para nada, então você é pastor. Você vai para a vocação porque todas as portas se abriram, mas você fala assim, Deus me chamou. Aí você vai. Mas vai convencido que o chicote vai chiar nas suas costas, porque pastor é o exemplo de todos. Se a forma começa mal, todo o demais fica mal. Por isso, pastor tem que ter vida de oração. Líder precisa ter vida de oração. Servo de Deus precisa ter exemplo. E olha que coisa linda, Ferrazinho. Essa família, sério, está crescendo muito aqui. Alex, que não está vigiando, Alex. Fui perguntar a Calianda, qual o nome da tua filha? Ah, é Gui Souza. Eu falei, varão. Deixou de ser Ferraz, agora é Souza. Mas tem lá, né? Veja bem, nós não podemos ser pastores ou pastoras, líderes, mas todos nós somos líderes de alguma coisa, nem que seja dentro da sua própria casa. Por isso que a Bíblia diz que o começo do ministério começa dentro de casa. Antes de tudo é casa. Antes do fogo cair é altar. Antes do evangelho ser propagado, a casa. 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 Não tem jeito. Precisamos ter uma vida de oração. Porque se nós não orarmos, Deus não perde. Quem está perdendo somos nós. Se nós não orarmos, Deus não muda. Quem está deixando de ser mudado, somos nós. Se nós não orarmos,
Não é só a vontade de Deus, a vontade de Deus não foi feita porque eu não orei. Não, meu irmão, você deixou de viver algo extraordinário. O que é, em meio ao turbilhão de coisas que estava passando na sua vida, você ter ouvido claramente a voz de Deus e seguido o caminho dele? Porque eu não sei você, mas eu acredito na Bíblia. E a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se Deus está no negócio, não causa dor alguma. Você pode se cansar, mas não causa dor. Você pode se esforçar ao extremo, mas não causa dor. A bênção do Senhor não causa dor alguma. Se você está orando e a coisa não está mudando, está em dor, porque Deus está dizendo, não estou nesse negócio. Obrigado, Espírito Santo. É melhor perder, aleluia, é melhor perder mansões na terra e manter um casebre aqui, do que tentar cultivar mansões aqui e perder mansões dos céus. A oração nos ensina a discernir qual é a vontade de Deus. Por isso, me permita aqui concluir desta forma. Precisamos então orar. E a Bíblia revela coisas maravilhosas. Ela diz, primeiro, se nós orarmos, Ele nos responderá. É promessa do Senhor. Grava isso. Se eu orar, Deus irá me... Não é no meu tempo, não é no seu tempo, mas é no tempo do Senhor. Estava conversando hoje com algumas pessoas, elas falaram, estávamos orando há tanto tempo e parecia que nada acontecia. Mas você falando determinadas coisas agora, isso é resposta de oração. Eu senti Jesus purinho, me arrepiei, meu irmão, quase fui no manto do Senhor. Sabe por quê? Porque às vezes pessoas são respostas de oração para as nossas vidas, e às vezes Deus nos usa para sermos respostas de oração para a vida de outras pessoas. Mas o ponto fica claro aí, quer seja eu, quer seja eles, em algum momento estávamos orando por alguma causa, e o ponto é, não no meu tempo, não no tempo deles, mas no tempo do Senhor vem a resposta. Quando oramos, Deus nos responde, clama a mim e responder-te-ei. Não pode ser no seu horário, às vezes egoísta, nos seus segundos, que às vezes acha que é o rei de todo mundo. É no tempo do Senhor, é na hora dele. É no momento dele, e o fato é, ele responde. 2, ele nos diz que se nós orarmos, ele revelará conhecimentos grandiosos. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Olha que maravilhoso! Deus, além de nos responder, Ele anuncia coisas grandes. Sabe por que coisas grandes? Porque quando procuramos o Senhor, aquilo que estamos buscando o Senhor é grande para nós. Então Deus vê com essa mesmo senso de grandeza, e Ele diz, aquilo que é grande para ti também é grande para mim, então respondo a ti coisas grandes. O ponto é, aquilo que é grande para Deus é infinitamente maior do que é grande para a gente. Porque os meus caminhos, aleluia, não são como os vossos caminhos, diz o Senhor, e nem os meus pensamentos como os vossos pensamentos. Assim como o céu é mais alto do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O que é grande para a gente, Deus vê com grandeza, mas a grandeza de Deus é infinitamente superior à nossa grandeza. Outro ponto aqui maravilhoso, quando nós oramos,
Deus não nos coloca no caminho de areia movediça. Quando Ele responde com coisas grandes, Ele também faz com que nós entendamos que são coisas firmes. Está na minha mão, mas não está na minha mão, está na minha mão, não está na minha mão. Persevera. Estou perseverando, está na minha mão, não está na minha mão. Faz a tua parte. Estou fazendo, mas está na minha mão, não está na minha mão. Veja bem, Deus te dá coisas firmes. Se você está fazendo tudo o que tem que fazer, mas está na tua mão, não está na tua mão, porque pode ser que não seja do Senhor para a sua vida. Enquanto o mundo está focado em fast food, Deus continua estabelecendo sapatas e alicerces sólidos. Deus tem coisas firmes para você. E aí termino dessa forma: a anunciar-te coisas grandes e firmes, que não? Aleluia. Termino dessa forma: Deus quer te surpreender. Deus quer te surpreender. Não aceite um pensamento de menosprezo ou de pequenez. Entenda bem, o que Deus tem é algo para nos surpreender. Você pode ter orado por muitos anos. Pode ser que a resposta de Deus chegue hoje na sua vida, pode ser que chegue daqui a alguns dias, daqui a alguns anos. Mas uma coisa é sei, Deus irá te responder. Quando Deus te responder, Ele vai anunciar sim coisas grandes e firmes. E aquilo que Ele vai fazer vai te surpreender em todos os sentidos. E Ele não está fazendo isso porque está te mimando, porque a oração também é um período de intimidade. Você lembra na introdução? Sabe por que Ele faz isso? Porque Ele tem intimidade. Eu não sei você, mas quando meus filhos pedem um pedaço de pão, eu dou 2. Nosso Deus, Ele é especialista em surpreender. Ele é especialista em surpreender. Se nós, sendo maus, sabemos dar, aleluia, sabemos dar bons presentes aos nossos filhos, imagine o Pai Celestial. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Deus quer nos surpreender. E repita, Ele não quer, sabe, nos mimar. Não, a intimidade gera isso. A intimidade gera isso. A intimidade gera surpresas. Quem ama, ama. E quem ama dá o melhor para quem ama. Você ama a Deus? Ele te chamou primeiro. Meu Deus, né? Aleluia. Mas eu quero orar com vocês. Se você está enfermo, nós vamos orar hoje. Você vai colocar a mão na sua enfermidade e vamos orar. Se você conhece alguém que está enfermo, você vai interceder por essa pessoa hoje. 2, se você está desempregado, você vai apresentar diante do Senhor dizendo: Senhor, algumas coisas acontecem, chegam para mim, mas eu queria uma coisa fixa, que pudesse me dar uma recorrência, uma tranquilidade, pelo menos para me organizar.
Se você está trabalhando, mas vê lá nas finanças, você está falando de tudo. Olha só o que eu estou falando. Você não vai pedir aumento se você está sendo relaxado com o que tem. Quem é fiel no pouco, o Senhor coloca pelo muito. Mas se você não está sendo correto no pouco, se você tem muito, você vai se atrapalhar mais. Então você tem que se corrigir no pouco e falar assim: Senhor, já fiz tudo que dá para fazer, ó, tá tudo justinho, mas Senhor, tá vendo? Me dá uma promoção. Um dia eu estava em São Paulo, passei por uma menina, fui visitar uma empresa e o Espírito do Senhor falou assim: a menina tinha uma escolha e tinha uma vida, mas o Espírito do Senhor falou no meu coração. O Espírito do Senhor me deu uma palavra de conhecimento e eu ia falar, mas a sala estava cheia, era uma central de atendimento. E aí eu peguei o papel depois da reunião de fechar negócios. Aí eu peguei o papel e anotei um negócio para ela e escrevi, dentre muitas palavras, escrevi assim: às vezes os homens não nos enxergam, mas quando nós trabalhamos como para o Senhor, aí citei o versículo, quem nos promove é Deus. Aí eu não podia voltar, porque a sala é blindada. Aí eu entreguei para o gerente comercial e falei assim: a fulana de tal, o perfil é assim. Ele falou: poxa, mano, eu vou entregar para ela e tal. Aí descemos no mesmo dia de São Paulo dirigindo, tinha que chegar aqui porque outro dia tinha que fazer uma outra viagem, se não me engano, acho que foi o Paraná, nem sei, não lembro mais. Enfim, estava naquele meio ali, tinha que chegar no Rio para viajar. Aí quando chegamos assim, o rapaz mandou uma foto e falou assim: mano, Deus é tremendo. Ele não tinha meu telefone, mandou pro telefone do meu irmão. Aí meu irmão falou: por quê? Rapaz, o negócio foi forte. E está aqui a resposta da menina. A menina gravou um áudio dizendo: às vezes a gente ora, acha que Deus não está nos vendo, a situação não tem reconhecimento, e chorando, e falou assim: hoje eu vi uma resposta de Deus para a minha vida, e eu hoje entendi que quem promove é Deus. Como eu precisava dessa palavra. Se ajuntou a sua casa, organizou, aí você pode falar: Senhor, manda mais. Aleluia, o Espírito Santo está falando tão forte isso comigo. Deus não, meu Deus, ó, Deus não vai mandar mais água se o teu copo estiver furado. Corrija primeiro, aí tem a abundância vindo. Eu vou dizer profeticamente, eu já ouço o som de novas chuvas, e são torrenciais. Mas ajusta primeiro diante dos homens, diante de Deus, e tem coisas maravilhosas vindo. Tem coisas maravilhosas vindo. Você está em dificuldades? Ora. Mas ora com coração sábio. Estou todo enrolado, Senhor, vou orar, Senhor, manda mais, porque se mandar mais eu vou enrolar tudo. Não vai. Organiza a casa. Aí ora. E se você já está nesse perfil, ora hoje. Meu coração diz isso. Ora e você vai ter respostas. Você está com justinho? Então você vai orar nesse sentido. Fala: Senhor, que é isso, pastor? Está determinando? Não estou determinando nada. É o que meu coração diz em fé. Se você não crê, não crê. Mas o meu coração está dizendo isso. E eu sei que o coração do homem é enganoso, mas eu tenho certezas no meu coração. Senhor, está aqui a minha causa. Quem nos promove é o Senhor. E terceiro e último, quarto e último, até perdi a conta, mas é um dos últimos aí. Então olha, se a tua casa, os seus não servem ao Senhor, não desista de orar. Que tal você orar hoje e falar: é fulano de tal, hein, Senhor? Não tem aquela oração que eu falei aqui daquela irmãzinha? Que história magnífica aquela. Eu acho que não é nem história com H, é história com E, que é uma fábula, mas às vezes a gente tem que orar assim: Senhor, minha casa é pintada assim, fica na rua tal, o muro é desse jeito, o portão é desse jeito, a chave fica escondida desse jeito, a minha filha está lá no quarto. Deus vai falar: eu já até sei, mas pode falar que eu estou gostando de você estar falando comigo, pode falar tudo. Então assim, fala do teu esposo, fala da tua esposa, fala do teu filho, fala do teu irmão, fala da tua irmã, fala do teu pai, fala da tua mãe, fala do teu avô, fala da tua avó. Fala: Senhor, é fulano de tal, é pequenininho, é rabugento, é difícil, mas não tem ninguém difícil que o Senhor não possa quebrar. Vamos cantar?
Se prepara que a gente vai orar em seguida. Fique sob os pés os que podem.